Olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez num vídeo de atualização. Atualização essa que é feita demonstrando o nosso compromisso com o nosso aluno, com os nossos leitores aí dos livros, né? E por quê? Porque na última terça-feira, pessoal, eu gravo esse vídeo para vocês numa quinta pela manhã, dia 13, mas na última terça-feira, dia 11 de março, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, dia 11 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão importantíssima, atinente à competência originária dos tribunais. E por quê? Porque o Supremo vai, de certa forma, ressuscitar uma súmula antiga, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, no sentido de que, se o crime tiver sido praticado durante e em razão das funções, subsiste a competência originária do tribunal, mesmo após a cessação do exercício funcional. Essa decisão, aliás, está aí na tela para vocês. Foi proferida no habeas corpus 232.627 e também no inquérito 4.787, como disse há pouco, na terça-feira passada, no dia 11 de março, e isso foi apreciado pelo plenário do Supremo, a votação terminando 7-4. A tese que ali foi fixada, pessoal, é a seguinte: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções deve ser mantida, mesmo após o afastamento do cargo, vírgula, ainda que o inquérito ou o processo sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Então, a proposta desse vídeo, pessoal, e já faço a advertência, um vídeo um pouco mais longo, mas porque pretendo eu trazer todo o conteúdo para você entender toda essa evolução da jurisprudência, é tratarmos do assunto. Então amanhã, se você for fazer prova, o examinador perguntar, doutor, qual é a regra que vige em relação ao foro? É a da atualidade? É a da contemporaneidade? Existe necessidade ou não existe de uma pertinência temática? Ah, mas e se ele não for reeleito? E se ele renunciar? Né? Qual é a regra atinente à competência originária dos tribunais? Nesse vídeo, a gente vai tratar de 4 temas, tá? Que eu procurei aí fazer um sumário para vocês. Então, primeiro, rapidamente, nós vamos conceituar o que é o foro por prerrogativa de função. A gente vai falar sobre a terminologia adequada em relação à matéria. Vamos discutir sobre o princípio do juiz natural. E aí, sim, o ponto principal, né, pessoal? A necessidade ou não de o crime ser cometido durante o cargo e relacionado às funções. E, na sequência, a novidade que foi trazida pelo Supremo na última terça-feira, a possibilidade de prorrogação da competência do respectivo tribunal quando cessado o exercício funcional. Vamos lá, então? Senhores, primeiro ponto importante, o que é o foro por prerrogativa de função? Senhores, foro por prerrogativa de função. Professor Renato, como é que a gente pode conceituar esse foro por prerrogativa ou competência originária dos tribunais? Colegas, foro por prerrogativa de função nada mais é do que o direito que certas autoridades têm de serem julgadas originariamente por determinados tribunais. Então veja, ao invés de ser julgado por um juiz de primeira instância, se você imaginar um deputado federal, o que a Constituição diz? Que desde a expedição do diploma serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então isso é foro por prerrogativa de função. É o direito que você tem de ser julgado por um determinado tribunal, se acaso o delito, e a gente vai ver isso praticado durante o cargo e em razão das funções. Colegas, cuidado com isso, porque quando a gente fala de foro por prerrogativa de função, é importante que você guarde que isso está relacionado à prática de infrações penais, tá?
Então só fique atento a isso, pode ficar comigo aqui, Renatão, porque na verdade o aluno precisa entender que a competência por prerrogativa de função, ela é uma competência criminal por excelência. Ah, professor Renato, se eu quiser entrar com uma ação de alimentos contra esse mesmo deputado federal, será no Supremo? Não, será julgado por um juiz de primeira instância. Então guarde essa ideia de que o foro por prerrogativa de função está relacionado à matéria criminal. Eventuais ações cíveis, ação civil pública, ação popular, essas serão da competência de um juiz de primeira instância. A não ser, no caso, pode ficar comigo, Renato, do mandado de segurança. Se a gente olhar, por exemplo, a própria Constituição, artigo 102, inciso 2º, letra D, a Constituição diz que o mandado de segurança contra ato do presidente é da competência do Supremo. Então, tirando raras exceções em que a própria Constituição outorga a determinado tribunal, como, por exemplo, o Supremo, o julgamento de mandado de segurança contra ato do presidente, lembre-se, foro por prerrogativa de função só se aplica às questões criminais. Seguimos? Colegas, qual é aí a terminologia adequada? Porque você percebe comigo, pode colocar na tela, Renato, por favor, que até agora eu usei qual termo? Foro por prerrogativa de função. Eu usei a expressão a competência originária dos tribunais. Mas, professor, nos últimos dias, desde que essa decisão do Supremo foi proferida, quando eu escuto pela imprensa, a imprensa sempre usa a expressão foro privilegiado. Pode reparar, dificilmente a imprensa vai usar a expressão foro por prerrogativa de função. Preferem usar o termo foro privilegiado. Professor, qual expressão eu devo usar na minha prova? Trata-se de privilégio ou não? Tecnicamente, veja bem, tecnicamente, na sua prova, você deve evitar o termo foro privilegiado. Então, essa expressão, numa prova, Renato, ela deve ser evitada. E aí você vai dizer para o seu examinador o seguinte, que não se trata de privilégio. Na verdade, é uma garantia prevista no ordenamento jurídico para resguardar o exercício de determinadas funções. Então, aquela autoridade, ela está sujeita a pressões de todos os níveis. Então, para que ela possa exercer sua função a contento, o ordenamento jurídico reserva a ela o direito de ser julgado por um tribunal, que, pelo menos em tese, não estaria sujeito às mesmas pressões que um juiz de primeira instância. No voto do ministro Gilmar Mendes, que deu origem à mudança de jurisprudência, pessoal, foi destacado, e eu já até citava isso no nosso manual de processo penal, uma decisão antiga e um voto do ministro Victor Nunes Leal, lá no Supremo, em 1962. E aí qual é a ideia? Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções, por sua capacidade de resistir à influência do acusado e também às influências que atuam contra ele. Então, essa presumida independência do tribunal, de hierarquia superior, ela funciona como uma garantia bilateral, ou seja, uma garantia contra e a favor do acusado. Maravilha? Colegas, tecnicamente, eu fiz questão de dizer isso, você deve evitar o uso da expressão foro privilegiado. Agora volta para mim e pergunta, professor, câmera da sinceridade, é ou não é um privilégio, Renato? Ah, para, né? Não sejamos assim tão ingênuos, né, pessoal? É óbvio que na prova você vai dizer o que, né, a doutrina diz, o que o Supremo diz. Agora, meu amigo, você vai negar para mim que não é um privilégio? Colegas, por que tantas discussões sobre o assunto? Por que os tribunais superiores voltam, né, sobem e descem em relação à interpretação? Por que tantas autoridades têm foro por prerrogativa? Eu sempre digo isso em sala de aula. Deve haver foro por prerrogativa? Deve, mas deveria ser uma garantia estabelecida de maneira muito restrita. Sei lá, presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, e ponto. Mas no Brasil não é assim, pessoal. Repare,
Todas as autoridades têm foro. E quem não tem foro na Constituição dá um jeito de, através do Constituinte estadual, promover uma alteração para ter esse foro. Aí é uma outra discussão, o princípio da simetria. Então, repito, pessoal, tecnicamente, qual é a terminologia adequada? Foro por prerrogativa de função. Professor, mas não é um privilégio? Eu não vou negar para vocês que é um privilégio, sim. Tanto é verdade, Renato. Veja, quantas pessoas já foram condenadas pelos tribunais superiores? São casos raros. Você conta em duas mãos o número de condenações. A verdade, pessoal, o Supremo, por mais que tenha mudado nos últimos anos, as cortes superiores, principalmente elas não são vocacionadas para o julgamento de ações penais. Acho que nenhum planeta, né, do sistema solar, uma Suprema Corte julgue tantos processos penais originariamente. Maravilha? Colegas, como é que fica o princípio do juiz natural? Aqui a gente cita, né, no manual a obra do professor Gustavo Henrique Badaró. Haveria violação ao princípio do juiz natural pelo fato de você ser julgado por determinado tribunal? Não. Então, pessoal, você pode anotar no seu material que foro por prerrogativa de função, então foro por prerrogativa de função não é um tribunal de exceção. Então, foro por prerrogativa de função não é um tribunal de exceção. E por que não? Porque, na verdade, colegas, juiz natural, se você parar para pensar, é o direito que você tem de conhecer prévia e antecipadamente o juízo que irá julgá-lo caso você venha praticar um delito. Ora, a Constituição está lá e ela outorga, acabei de citar o exemplo de deputados e senadores, que são julgados o quê? Pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa competência já está prevista na Constituição Federal. Então, não há falar em violação ao princípio do juiz natural. Não se trata a competência originária dos tribunais de tribunal de exceção. Ponto. Cuidado, todavia, pessoal, porque o assunto muda se a gente refletir um pouco mais sobre tantas oscilações da jurisprudência ao longo dos anos. Porque aí a coisa fica mais complicada, né? A gente vai ver na sequência, Supremo primeiro, a regra da contemporaneidade, aí abandona, regra da atualidade, aí depois abandona, aí questão de ordem, vamos mudar isso aqui, agora habeas corpus, vamos mudar isso aqui. Quer dizer, a crítica que pode ser feita é essa constante mudança de jurisprudência. Ou seja, ora a autoridade é julgada pelo tribunal, ora ela não é julgada pelo tribunal, exatamente porque houve uma mudança de orientação daquela corte. Será, então, que isso não deveria valer para os crimes praticados a partir de então? Vocês verão comigo, ainda nessa gravação de hoje, que não foi a orientação do Supremo. No habeas corpus citado, o Supremo entendeu o quê? Que terá aplicação imediata. Então, doutrinariamente, certamente haverá quem diga que isso violaria o princípio do juiz natural. Como se trata, todavia, de uma decisão do Supremo, pode esquecer, esse argumento certamente não encontrará acolhida. Caminhamos? Já vimos então, pessoal, fizemos uma breve introdução. E agora sim vamos para aquele tema mais extenso, né? Que é o quê? A necessidade ou não de o crime ser cometido durante o exercício do cargo e relacionado às funções e a possibilidade ou não de prorrogação da competência do tribunal quando cessado o exercício funcional. Colegas, vejam, o primeiro ponto importante é compreendermos aquilo que a doutrina convencionou chamar de quê? De regra da contemporaneidade. Está aí na tela para vocês. O que seria essa regra? Ou qual seria o seu significado? Como o próprio nome diz, né? Precisa ser a época, né? Então, a competência por prerrogativa de função, ela deve ser preservada caso a infração penal tenha sido cometida à época e em razão do exercício funcional. Então, qual é a ideia? Imaginem vocês
que eu, Renato, como promotor de justiça, no exercício da minha função e durante o exercício do cargo, eu solicito determinada vantagem indevida para arquivar um inquérito policial. Aí você fala assim, Renato, mas você se aposentou, você pediu exoneração, você foi demitido. Não interessa. Se o crime foi praticado durante o cargo e em razão das funções, como no meu exemplo, essa competência será mantida, ainda que cessado o exercício funcional. Colegas, percebam que essa regra da contemporaneidade, ela foi adotada pelo Supremo durante anos, quando prevaleceu a súmula 394. Então, essa súmula 394, editada nos idos de 1964, pode voltar aqui comigo, Renatão, rapidamente, e que permaneceu em vigor, pessoal, só para vocês terem uma ideia, até 1999. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, entre 64 e 1999, põe na tela para nós, meu amigo, essa súmula foi aplicada pelo Supremo. E o que a súmula dizia? Regra da contemporaneidade. Vejam, cometido o crime durante o exercício funcional, há quem diga, pessoal, que a súmula exige apenas que o crime seja cometido durante o exercício do cargo. Não haveria necessidade de uma pertinência temática. Mas se você vê que a própria súmula diz cometido o crime durante e o exercício funcional, a meu ver, a palavra funcional aqui colocada, ela denota o quê? Que não basta apenas que o crime seja cometido durante o cargo, mas também que o crime guarde relação com as funções. Tanto é que a própria súmula diz o quê? Exercício funcional. Então não é que eu, Renato, promotor, dirigia bêbado meu carro no final de semana, atropelei e matei uma pessoa. Não. O meu exemplo é exatamente do quê? Eu estava lá com um inquérito em mãos. Eu estava com um inquérito em mãos e pedi propina para arquivar o inquérito. Então isso é um crime cometido durante o exercício funcional. Então a súmula dizia, cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal tenham início após a cessação daquele. Então, senhores, pode voltar comigo aqui, Renato, mas se você olhar para essa súmula 394, ela basicamente foi restaurada pelo Supremo Tribunal Federal agora, no habeas corpus 232627, inquérito 4787. É basicamente a súmula 394, só que a gente tem que fazer toda a evolução. Então, num primeiro momento, colegas, o Supremo adotou qual regra? A chamada regra da contemporaneidade. Passado alguns anos, o Supremo Tribunal Federal passa a trabalhar igualmente com qual regra? Com a regra da atualidade. Veja, processo penal tem essa facilidade, né, pessoal? O nome já diz tudo. O que é regra da atualidade? Atualidade significa que você terá direito ao foro se atrelado ao exercício atual das funções. Então, a gente faz jus ao foro apenas enquanto estiver exercendo a função. Cessada a função, ele perde direito ao foro por prerrogativa de função. Colegas, qual é a ideia? Só para você entender. Imagine que eu sou o Tício, nosso famoso Tício, né? E eu, Tício, sou um cidadão comum aí. E eu pratiquei um crime qualquer, de roubo, tá? De estupro, de extorsão mediante sequestro. E um belo dia eu sou eleito deputado federal, sou diplomado deputado federal. Veja, até então, o processo de roubo tramitava perante um juiz de primeira instância. No momento em que eu sou diplomado deputado federal, à luz da regra da atualidade, o que interessa agora é o quê? É se eu estou no exercício do cargo. Pouco interessa se o crime guarda relação com as funções. Então,
Desde a expedição do diploma, colegas, o que vai acontecer com aquele processo que estava tramitando em primeira instância pela prática de roubo? Ele vai subir para o Supremo Tribunal Federal. Renato, duas considerações importantes. Renato, primeiro, os atos processuais anteriores devem ser anulados? Não, obviamente que não, porque até o momento da diplomação, a competência era do juiz de primeira instância, tempus regit actum. Se eu fui diplomado, a competência passou a ser do Supremo a partir desse momento. Então, somente a partir dali que a competência seria do Supremo. Renato, e se o cidadão não for reeleito? Colegas, se eu não for reeleito, se houver uma renúncia, se eu perder o mandato por um motivo qualquer, eu deixo de exercer a função. À luz da regra da atualidade, o que vai acontecer com aquele processo que estava lá no Supremo? Ele vai voltar para a primeira instância. Percebe? Então essa é a regra da atualidade. Estava cidadão comum, primeira instância. Foi diplomado, deputado federal, sobe para o Supremo. Cessou o exercício do cargo, o processo volta para a primeira instância. Legal? Num primeiro momento, pessoal, volta comigo aqui, num primeiro momento, essa regra da atualidade, ela foi adotada pelo Supremo, mas a gente pode dizer que ela foi adotada com ressalvas. E por que eu digo que ela foi adotada com ressalvas? Porque o Supremo passou a trabalhar com a regra da atualidade, pode ficar comigo, Renato, mas até então ele não havia cancelado aquela súmula 394. Então olha que loucura isso. O Supremo trabalhava com a regra da atualidade, mas ainda mantinha a súmula 394. Então, se acaso o delito tivesse sido cometido em razão das funções, cidadão teria direito a manter o foro por prerrogativa de função, ainda que cessado o exercício funcional. Cuidado, todavia, e cuidado por quê? Porque depois, num segundo momento, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele passa a adotar essa regra da atualidade, mas aí, como disse, o próprio ministro Gilmar Mendes, no voto por ele proferido lá no habeas corpus em questão, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele altera seu entendimento. E aí ele passa a trabalhar com a regra da atualidade sem ressalvas. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele resolve, então, como já antecipei para vocês, cancelar essa súmula 394. Então, essa súmula, ela acabou sendo cancelada no ano de 1999. Pode ficar comigo, Renato? Então aí a gente pode dizer o quê? Que o Supremo Tribunal Federal, aí sim, passa a trabalhar com a regra da atualidade sem nenhuma ressalva. Porque cessado o exercício funcional, cessará o direito ao foro por prerrogativa de função, pouco importando se o crime praticado guarda ou não relação com o exercício funcional. Então essa sim seria a regra da atualidade em sua acepção mais pura, sem nenhuma ressalva. Essa súmula então, pessoal, ela está aí colocada na tela para vocês e como já havia antecipado, ela foi editada em 1964 e permaneceu válida até 1999. Quando foi cancelada no julgamento de uma questão de ordem no inquérito 687. Maravilha? Beleza. Professor, seguimos em frente? Seguimos. E seguimos em frente, como disse, com a regra da atualidade. Só que aí, meu amigo, entenda, a súmula foi cancelada quando? Põe na tela para nós, Renato. Em 1999. As datas são importantes para o aluno poder entender as mudanças que vão surgindo. 1999, nós estávamos ainda o quê? No governo Fernando Henrique Cardoso. Nada de política, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas é só para você ligar uma coisa na outra.
E em 2002 ocorre a eleição do presidente Lula para o seu primeiro mandato. Então veja bem, o que acontece? A gente tem um grupo político que está saindo do poder e entrando um grupo, de certa forma, de oposição. Eu não estou discutindo política, pelo amor de Deus, eu não permito que o aluno traga esse clima de guerra para as minhas aulas, mas é só para você entender. Colegas, diante dessa mudança política ocorrida nas eleições de 2002, o que acontece? O que acontece é o seguinte, o Congresso Nacional toma conhecimento que a súmula 394 foi cancelada. E aí o Congresso pensa assim, nossa, meu Deus, amanhã seremos ex-deputados, amanhã seremos ex-senadores, amanhã seremos ex-presidentes. E, como a súmula foi cancelada, nós deixaremos de ter direito a foro por prerrogativa de função, mesmo em relação a crimes praticados durante e em razão das funções. Pois é aí que vai surgir, Renato, a Lei 10.628. Essa Lei 10.628 está aí na tela para vocês, ela é do ano de 2002. E claramente, pessoal, essa lei, detalhe, hein, ela é do dia 24 de dezembro de 2002. Essa lei é interessante olhar para ela e entender o seguinte, ela é o resultado de uma opção feita pelo Congresso Nacional, mas que claramente guarda relação com o cenário político até então. Vamos lembrar aí, pessoal, rapidamente, sem falar sobre política, mas eu preciso colocar o contexto em que essa lei foi aprovada para você entender o porquê da lei, né? A súmula 394, como já dissemos, ela foi cancelada pelo Supremo em 1999. Beleza. Mas o que acontece à época, pessoal? O que acontece à época, 99, 2000, 2001, estávamos o quê? No segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Só que em 2002, o presidente Lula é eleito para o seu primeiro mandato, vencendo, não sei se à época, acho que o José Serra ou Alckmin aí, um dos dois, vence a eleição. Ou seja, sem falarmos sobre política, pelo amor de Deus, mas só para você entender. O que acontece? Deputados, senadores e o próprio presidente pensam o seguinte, poxa, a partir de amanhã a gente não vai ter mais foro, porque seremos ex-presidentes. E como a súmula 394 foi cancelada, mesmo se o crime tiver relação com as funções, regra da atualidade, seremos julgados por juízes de primeira instância. Opa, mas e se a gente fizesse uma lei? E se a gente fizesse uma lei ressuscitando a súmula 394? Foi exatamente o que aconteceu. Essa lei 10.628, pessoal, ela altera, tá aí na tela para vocês, o artigo 84 do Código de Processo Penal. E ela vai introduzir, pelo menos é o que me interessa, esse parágrafo primeiro. E o que o parágrafo primeiro passa a dizer? Vejam, a competência especial por prerrogativa de função relativa a atos administrativos do agente, quer dizer, dá aquela ideia de que o crime deve guardar relação com o exercício funcional, ela prevalece, ainda que o inquérito ou a ação sejam iniciados após a cessação do exercício. Colegas, claramente, o que este parágrafo primeiro faz é repristinar a cancelada súmula 394 do Supremo, né? Lembra daquela discussão que nós fizemos, se é privilégio ou não? Ninguém queria perder direito ao foro. Então foram lá e colocaram isso dentro do Código de Processo Penal. Professor Renato, durou muito tempo isso? Não. Porque na sequência, colegas, houve o julgamento da ADI 2797. Vejam vocês, a lei ela é do ano de 2002. Olha a data, né? Verdadeiro presente de Natal, nas expressões do professor Paulo Rangel. Alguns anos depois,
2006, veja a insegurança em torno do assunto. O Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento da ADI 2797. E o Supremo entende o quê? Que não é papel do Congresso Nacional fazer uma interpretação autêntica da Constituição, usurpando uma competência que, à luz da Constituição, é dada ao Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo entendeu que deve valer a regra da atualidade sem ressalvas, súmula 394 cancelada, é isso que deve valer. Não pode o Congresso Nacional, através de uma lei ordinária, querer se sobrepor à interpretação feita pelo Supremo. O detalhe interessante é, repito, a lei é de 2002, a decisão do Supremo 2006. 4 anos, então, que permanecemos numa zona cinzenta. Se não bastasse isso, havia uma dúvida, né? Porque o Supremo dá a decisão em 2006, mas assim, poxa, o que vale? Vale o que estava em 2002, durante esse período, até a data do julgamento, em setembro de 2005? Pois é, pessoal. Passados, quase aí 6 anos depois, o Supremo vai julgar embargos de declaração nessa mesma ADI para decidir o seguinte: acolheu e resolveu modular os efeitos da sua decisão. E aí concluiu o seguinte: os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, eles passaram a ter eficácia a partir do dia 15 de setembro de 2005. Ou seja, deliberou-se então por preservar a validade dos atos processuais que eventualmente foram praticados em ações de improbidade, inquéritos e ações contra ex-ocupantes sem deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, veja, quanto tempo para se tomar uma decisão em relação ao assunto e quantos acusados provavelmente não foram beneficiados com uma possível prescrição por conta de tamanha demora. Prosseguimos, e aí chegamos num ponto muito interessante, até para você entender o porquê da mudança de orientação do Supremo na última terça-feira, a chamada fuga de foro. Ou, se você preferir, nas expressões do ministro Gilmar Mendes, ele usa isso em seu voto, o efeito indesejado da regra da atualidade. Colegas, qual é o grande problema com a adoção da regra da atualidade sem nenhuma ressalva, como o Supremo passou a adotar a partir do cancelamento da súmula 394? É muito óbvio, pessoal. Qual? A chamada fuga de foro. E por quê, Renato? Lembra do exemplo que eu dei? Bem simples e didático. Você é o Tício. Você é um cidadão comum, não exerce nenhuma função. Praticou um crime de roubo. Você é julgado onde? Juiz de primeira instância. Aí um belo dia você é diplomado deputado federal. O que vai acontecer? Sobe para o Supremo. Só que aí o Supremo marca o seu julgamento. Você fala assim: ih, rapaz, você julgado pelo Supremo? Não. Deixa eu renunciar aqui antes. Por quê? À luz da regra da atualidade, se eu renuncio, eu não estou mais no exercício do cargo. E aí, portanto, à luz da regra da atualidade, a competência volta a ser do juiz de primeira instância. Pessoal, isso aqui é muito simples. E você pode lembrar, por exemplo, de várias autoridades, para citar um único nome: Paulo Maluf. Se você olhar processos criminais dele, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque numa hora ele exerce o cargo, na outra hora ele não exerce o cargo. E assim várias outras autoridades. Algumas ações penais, no entanto, isso ficou muito escancarado. A ação penal 333, pessoal, era um deputado federal acusado, e eu coloco aqui no manual, de tentativa de homicídio. A renúncia dele se dá, então, renúncia 5 dias antes do julgamento. Então, renúncia 5 dias antes do julgamento. Vai vendo. Aí eu te pergunto, por que ele renunciou 5 dias antes do julgamento pelo Supremo? Colegas, há de ser muito ingênuo para virar para mim e falar assim: ah, professor, ele renunciou porque ele perdeu a paixão pelo exercício lá da atividade parlamentar.
O que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu nessa ação penal 333, apesar de protestos de alguns ministros, que não deveria ser mantida a competência do Supremo. E aí veja aqui o quanto absurdo isso, né, pessoal? Por quê? Porque claramente, quando você renuncia às vésperas do julgamento pelo Supremo, você faz com a claríssima intenção de se subtrair do julgamento. Quer dizer, você está manipulando o juiz natural. Lembre-se, uma das regras que deriva do princípio do juiz natural é a impossibilidade de se escolher por um caráter discricionário a autoridade jurisdicional que irá julgá-lo. E é o que acontecia aqui, pessoal. Porque na iminência do seu julgamento pelo Supremo, você falava assim, cansei da atividade parlamentar, vou renunciar. A mesma coisa acontece na ação penal 396. Só que nesse caso, o deputado exagerou um pouco, porque aqui, meu amigo, a renúncia dele, olha isso, Renato, se deu um dia antes do julgamento. Um dia antes, ele renunciou. Nesse caso aqui, pessoal, foi uma exceção. E foi uma exceção por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu aqui que estava evidente a intenção dele de se subtrair do julgamento. E aí não só manteve a competência do Supremo, como também condenou o ex-deputado a uma pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão. Aliás, foi uma das primeiras condenações do Supremo Tribunal Federal em sua competência originária. Tá? Relatora aí, a ministra Carmen Lúcia. Então, colegas, vejam a chamada fuga de foro, que se você raciocinar bem, foi exatamente o que levou o Supremo, agora na última terça-feira, a mudar a sua orientação jurisprudencial. Porque essa manipulação de competência, essa escolha do juiz, ficava muito nítido. Eu transcrevi aqui para vocês até as palavras do ministro Barroso lá na questão de ordem 937. E ele até fala sobre isso, né? O chamado sobe e desce processual. Um dos maiores problemas da prerrogativa. Por quê? Embaraçava, retardava o andamento do inquérito. E aí ele coloca isso, pessoal, por quê? Vai haver uma manipulação da jurisdição pelos réus. Veja, se não é verdade, aos que procuram se eleger para mudar o órgão jurisdicional, passando do primeiro grau para o Supremo. Aos que deixam de se candidatar com o mesmo propósito, só que invertido. Passar a competência para o primeiro grau. E há aqueles que renunciam para produzir a baixa do processo no momento que mais lhe convém. Então, quer dizer, claríssimo que o foro já não vinha sendo utilizado como um direito de maneira regular. Havia fraude, havia o exercício abusivo da competência originária dos tribunais. Eis que surge, então, pessoal, uma questão de ordem na ação penal 937. Lá em 2018, o Supremo Tribunal Federal volta a visitar a matéria e até terça-feira era a orientação que nós tínhamos. Por quê? Na questão de ordem na ação penal 937, o Supremo Tribunal Federal vai fixar duas teses importantes. Quais são elas? E guarde para a gente poder analisar daqui a pouco. A primeira, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Colegas, vejam, o Supremo Tribunal Federal, então, deixa claro que para que você tenha direito ao foro, o crime em questão precisa ter sido praticado durante o exercício do cargo. Então aqui nós temos uma ideia de quê? De contemporaneidade. Agora, basta ter sido praticado durante o exercício do cargo? Não. Para além disso, eu preciso demonstrar que o crime guarda relação com as funções desempenhadas pelo agente. É o que a doutrina chama aqui, pessoal, de pertinência temática.
Então, se por acaso, apesar de você estar no exercício do cargo, o delito não guardar relação com as funções, você não teria direito ao foro. Eu cito aqui no manual, se você tiver curiosidade para dar uma olhada, aquele exemplo famoso envolvendo o quê? Envolvendo a ex-deputada federal Flor de Lis. Vocês vão lembrar que essa deputada federal, enquanto deputada federal, ela foi acusada à época, né, de ter praticado um homicídio doloso contra seu marido, o pastor Anderson do Carmo, na cidade de Niterói. O que aconteceu com o processo dela? Foi mantido no Supremo? Não. Apesar de, à época, ela ainda ser deputada federal, o Supremo entendeu que esse homicídio doloso praticado por ela durante o exercício do cargo não guardava relação com as funções. Por isso que, à época, o feito teve sua competência deslocada para a primeira instância, para o Tribunal do Júri lá de Niterói. Essa primeira tese fixada pelo Supremo. E qual foi a segunda tese fixada pelo Supremo? Após o final da instrução, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais, a competência, então após o final da instrução, publicação do despacho, alegações, a competência para processar e julgar não será mais afetada em razão do agente vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Colegas, como vimos há pouco, o Supremo Tribunal Federal, ele quis, de certa forma, coibir a fuga de foro. O Supremo Tribunal Federal quis evitar essa manipulação da competência originária a critério do próprio acusado, né? Seja renunciando, deixando de ser reeleito e assim por diante. E aí procurou estabelecer um critério objetivo para a preservação ou não da competência. E qual foi esse critério? É exatamente a tese de número 2. Concluída a instrução com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, será mantida a competência originária, pouco importando o fato de você não mais se encontrar no exercício funcional. Então, em 2018, foi exatamente essa a conclusão fixada pelo Supremo. Vocês vão ver comigo daqui a pouco que foi exatamente esse item de número 2. Então, foi exatamente esse item de número 2 que acabou caindo por terra, né? No julgamento do quê? No julgamento, pessoal, como dizíamos, do inquérito, do habeas corpus, aliás, 232-627 e do inquérito 4.787. A gente vai ver na sequência que foi exatamente, né, apesar do Supremo não ter se pronunciado explicitamente nisso, se você ler a tese fixada no habeas corpus 232-627 e no inquérito 4787, você vê que operou-se o chamado overruling em relação a esse segundo dispositivo, porque agora a competência vai ser mantida independentemente do momento procedimental em que o feito se encontrar tramitando perante aquele tribunal. Maravilha? Então aí, pessoal, o Supremo, ele passa a trabalhar com qual tese? Põe na tela para nós. Aqui, em 2018, uma certa confusão, né? Porque há quem diga que o Supremo passou a trabalhar com a contemporaneidade. Então aqui há doutrinadores não, a jurisprudência, né? O próprio Supremo, o ministro Gilmar Mendes, em seu voto nesse habeas corpus, ele vai dizer que o Supremo teria voltado a adotar a regra da contemporaneidade. A doutrina critica isso. A doutrina vai dizer que não, porque, na verdade, se fosse a regra da contemporaneidade, a competência deveria ser mantida independentemente do momento procedimental em que o feito estivesse. Mas como se passou a exigir que o crime seja cometido durante o cargo e em razão das funções, a regra seria a atualidade restrita, limitada ou mista.
Eu procurei sintetizar isso para vocês e eu até extraí isso aqui do manual, do nosso manual de processo penal. Tem problema não, Renato. Segue o jogo, filho. Né? Porque o relógio aqui ele tem um limite, né? E a gente já extrapolou esse limite. Então, pessoal, o Supremo, com a decisão no inquérito 937, ele passou a definir o foro por um critério material, ou seja, a fisionomia do delito, contemporaneidade. Mas, paradoxalmente, ele manteve a principal consequência da atualidade, o declínio da competência com o término do exercício funcional. Então, com esse arranjo, ele reúne o que há de mais restritivo nas duas regras. Então, como disse, conquanto a jurisprudência afirme que o Supremo teria voltado a adotar a regra da contemporaneidade, eu inclusive cito um julgado do STJ em que isso foi colocado, boa parte da doutrina prefere afirmar que o Supremo teria passado a adotar a regra da atualidade limitada, restrita ou mista. Maravilha? Colegas, a partir do momento em que o Supremo passou a exigir a pertinência temática e a contemporaneidade, fixando as duas teses aqui exibida para vocês, qual nos parece ser uma conclusão muito óbvia? Na minha humilde opinião. Na nossa humilde opinião, pessoal, é óbvio que a ratio decidendi adotada na ação penal 937, ela deve valer para qualquer espécie de foro por prerrogativa de função. Então, se você olhar para a própria tese, você vê que o Supremo, em momento algum, restringiu a sua conclusão a deputados e senadores. Ele fala foro por prerrogativa de função. O crime deve ter sido praticado durante o cargo e em razão das funções. Então isso vale para todo mundo. E, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele chega a dizer isso, Renato, pode voltar comigo, em uma decisão seguinte. Porque o Supremo Tribunal Federal, no inquérito 4.703, ele chega exatamente a essa conclusão. Vejam, a ratio decidente do julgamento na AP 937, questão de ordem, aplica-se indistintamente a qualquer hipótese de foro por prerrogativa. Tanto que a discussão sobre a possibilidade de modificação da orientação foi conduzida objetivamente pelo plenário, em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade, ou seja, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu. Então, pessoal, isso que o Supremo decidiu na AP 937 deveria valer para todos, deputados, senadores, todos. Só que aí, meu amigo, vem o STJ. Por quê? Eu destaquei aqui, né? O STJ, todavia, ele vem adotando uma ressalva especial em relação a magistrados e, por tabela, também em relação a membros do Ministério Público. Se você pesquisar na jurisprudência mais recente do STJ, após o julgamento da ação penal 937, o que o STJ tem entendido? Desembargadores, juízes, membros do MP estão fora. O primeiro caso concreto que foi apreciado pelo STJ versava sobre um desembargador que teria sido acusado de um crime ambiental. Quer dizer, né? Só de falar crime ambiental, você já conclui que o crime, muito dificilmente, estaria relacionado às funções. Veja, à luz da questão de ordem na ação penal 937, quem deveria, então, julgar o desembargador? Um juiz de primeira instância. Certo? Errado, pelo menos na visão do STJ. O STJ entendeu que, por mais que o crime não estivesse relacionado às funções, um juiz de primeira instância, né, naquele mesmo tribunal lá, provavelmente, né, dentro do mesmo tribunal ao qual pertencia o desembargador, ele não teria a imparcialidade necessária para julgar esse desembargador, porque ele estaria sujeito a pressões de toda natureza. O julgado em questão, pessoal, eu coloco aí para vocês, tá?
envolve o desembargador foi uma questão de ordem na ação penal 878. Desembargador que estava sendo acusado de um crime ambiental. Na sequência, isso foi trabalhado com promotores de justiça e outras autoridades semelhantes, tá? Cuidado com isso, pessoal, porque o Supremo Tribunal Federal poderia ter se pronunciado em relação a isso, no habeas corpus 232627. Pelo menos por hora ainda não o fez. Então a gente aguarda com muita ansiedade como que o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar em relação ao assunto. Fica desde já a dica para vocês acompanharem o julgamento do RE 1331-044. Houve o reconhecimento de repercussão geral e a discussão que certamente será enfrentada pelo Supremo é se essa necessidade de pertinência temática, ela também abrange membros do Ministério Público, se ela também abrange magistrados, né? O STJ vem entendendo que não. Então, se o promotor de justiça, se eu estiver dirigindo embriagado no final de semana, deve ser mantida a competência do Tribunal Regional Federal, no meu caso, porque sou promotor da Justiça Militar da União. Certo? Colegas, caminhamos. Prorrogação da competência do tribunal quando houver reeleição do mandato para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, ainda que para mandatos cruzados. Vejam, como vimos na ação penal 937, o Supremo disse o quê? O crime precisa ser praticado durante o cargo e em razão das funções. E será preservada a competência do tribunal somente se já tiver havido o quê? A finalização da instrução processual. Tudo bem, mas aí o Supremo se deparou com a seguinte questão. Mas e se o agente for reeleito na eleição subsequente? Então, quer dizer, eu era deputado federal, então tinha julgamento perante o Supremo, e eu fui reeleito, né? Assumi novamente minha cadeira de deputado federal. Será que eu devo perder o direito ao foro ou deve ser mantido? Esse tema foi levado à apreciação do Supremo, que entendeu que deve ser preservada a competência. Quer dizer, ainda que tenha cessado o seu primeiro mandato, como você conseguiu ser reeleito para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, você terá preservada a competência do Supremo. Detalhe, ainda que para mandatos cruzados. Como assim mandatos cruzados? Ora, colegas, pode ser que num primeiro momento você era deputado federal. E na eleição imediatamente subsequente, você conseguiu ser eleito senador. A lógica é a mesma. Afinal de contas, tanto deputados federais quanto senadores têm a competência originária perante o mesmo tribunal. Então, nesse caso, seria mantida a competência do Supremo Tribunal Federal. Os julgados em questão estão aí na tela para vocês, ó. Inquérito, 4.342, Supremo entendeu isso. Não havendo solução de continuidade entre os mandatos, em virtude da reeleição para o mandato imediatamente subsequente, vejam, ainda que para mandatos cruzados, deve ser preservada a competência do tribunal para julgar os crimes cometidos durante o primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função. Tá? Mandatos cruzados, ou seja, quando um deputado federal é eleito para o Senado Federal ou vice-versa, como declarou a segunda turma do Supremo. Tudo bem, mas aí, mais uma vez, quem vai nos surpreender? A quinta turma do STJ. E por quê? A quinta turma do STJ apreciou um caso do quê? Envolvendo, pode ficar comigo, Renato, envolvendo determinado parlamentar, só que o parlamentar, Renato, ele exercia o cargo de deputado estadual e depois foi eleito para o Senado Federal. Percebe que aí, meu amigo, pelo menos na minha ignorância aqui, não há como se aplicar essa ideia de mandatos cruzados. E por que que não?
Porque enquanto deputado estadual, qual é a competência para o seu julgamento? Se você ainda estiver no cargo, Tribunal de Justiça do Estado. A partir do momento que você é eleito senador, a competência não é mais do TJ, e sim de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, colegas, como você deixou de exercer o mandato de deputado estadual, a competência deveria ser de quem? Do juiz de primeira instância. Foi o que a quinta turma do STJ decidiu? Não. A quinta turma do STJ decidiu, durma com isso, que nesse caso seria mandatos cruzados. Então que a competência deveria ser mantida. E aí reconheceu a incompetência do juiz de primeira instância que havia decretado medidas cautelares contra esse parlamentar. Está aí na tela para vocês, ó. Mais uma vez, esse novo entendimento fixado pelo Supremo só deve ser aplicado quando os sucessivos mandatos exercidos pela autoridade tenham o condão de determinar a fixação da competência perante o mesmo tribunal, deputado federal reeleito ou eleito para o Senado, porque aí, em ambos os casos, a competência era do Supremo. Por isso, pessoal, que causou tanta estranheza a decisão dada pela quinta turma do STJ nos embargos de declaração no agravo regimental no RHC 135206. Por quê? Porque ali se entendeu a existência de mandatos cruzados, só que envolvendo um caso concreto em que o cidadão era deputado estadual, logo competência do TJ, e na sequência foi eleito senador, competência do Supremo. E aí a quinta turma declarou a nulidade de todas as decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. O que é mais interessante, né, pessoal? Em embargos de declaração em agravo regimental. Na nossa humilde opinião, a decisão equivocada, porque nesse caso não há falar em mandatos cruzados, porque a competência seria diversa. Então, na nossa humilde opinião, pelo menos à luz da questão de ordem proferida na ação penal 937, deveria sim ter sido reconhecida a competência do juiz de primeira instância, já que, à época, ele não mais se encontrava no exercício do cargo de deputado estadual. E aí depois você fala para mim que isso não é um foro privilegiado. Mas, enfim, prosseguimos. Colegas, chegamos ao ponto derradeiro para então analisarmos a decisão dada pelo Supremo no dia 11 de março de 25. Possibilidade ou não de prorrogação da competência do tribunal quando cessado o exercício funcional. Vocês viram comigo há pouco, deixa eu só voltar aqui, que, tá até aqui já, ó, que na questão de ordem 937, o Supremo concluiu em 2018 que a competência do tribunal só seria mantida se já tivesse havido o final da instrução processual. Esse entendimento, como havia antecipado para vocês, cai por terra. Porque agora, pessoal, qual é a orientação que, como vimos no começo da minha exposição, foi fixada pelo Supremo no julgamento do habeas corpus 232627 e no inquérito 4787. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste, mesmo após o afastamento do cargo, e eu diria, independentemente da causa de afastamento, não reeleição, renúncia, demissão, pedido de exoneração, sei lá, ainda que o inquérito ou a ação sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Então essa é a nova orientação do Supremo. Então, de maneira muito simples e didática, Renato, eu sou deputado federal, estou lá no Congresso Nacional e eu quero pedir um percentual para liberar uma emendazinha para o seu município. Aí eu viro para você e falo assim, ô prefeito Renatão, você quer aí 1 milhão de emendas parlamentares? Opa, lógico, estou precisando de R$1 milhão aqui para a educação. Então vamos fazer o seguinte, meio a meio pode ser? Eu libero 1 milhão, mas você vai me pagar aí R$500 mil de propina. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu?
que se esse crime tiver sido praticado, repito, no cargo, então exige, como já vimos, a chamada regra da contemporaneidade. E em razão das funções, então lembre-se lá do exemplo da flor de lis, ou seja, precisa verificar se há uma pertinência temática. O Supremo entendeu, então, colegas, que nesse caso deve ser preservada a competência do Supremo Tribunal Federal, mesmo depois do afastamento do cargo. E, diria eu, pouco importando se já houve a finalização da instrução processual, se já houve a intimação para a apresentação das alegações finais. Então, diria, né? Pouco importando o momento procedimental, é isso. O Supremo poderia até ter colocado isso aí. Então, colegas, mesmo que o inquérito, mesmo que o processo não tenham sido iniciados, você vai manter a competência da respectiva corte. Claramente, colegas, se você lê essa conclusão, o que o Supremo faz é repristinar a súmula 394 do Supremo, deixando apenas claro que os crimes em questão devem guardar relação com o exercício das funções. E vai deixar claro que, independentemente do momento procedimental em que o feito estiver, será preservada a competência do Supremo. Pessoal, rapidamente, é interessante você conhecer o caso concreto que deu origem a essa orientação do Supremo. Só para vocês terem uma noção se é ou não é um privilégio. Voltamos no começo da exposição. Olha o caso concreto. O cidadão era deputado federal, Renato. O inquérito foi aberto em 2013. 2013 ele era deputado federal. Então foi aberto perante o Supremo. Aí ele, de cabeça aqui não sei, e também não gosto de ficar citando nomes, mas ele não foi reeleito ou renunciou, o processo cai para o TRF da primeira região em 2015. Renúncia, está escrito aqui, renunciou. Né? Fuga de foro. Desde então, a denúncia foi oferecida e a ação penal tramitou por 4 anos no TRF da primeira, por 3 anos na seção judiciária do Pará e por mais 2 anos na seção judiciária do DF. No total, da instauração do inquérito até hoje, 11 de março, já se passou mais de uma década. E até hoje não se concluiu a instrução. Não houve nenhum interrogatório do réu. Aí alguém vem falar para mim que o nome correto é foro por prerrogativa de função. Aí eu estou mentindo para o meu aluno, tá certo? Ou seja, o inquérito é de 2013 e até hoje ele não foi o quê? Sequer interrogado. O que o Supremo entendeu? Não, vamos preservar a competência do tribunal para o seu julgamento. Então essa a conclusão, independente do momento procedimental. Nas palavras do relator, pessoal, qual é a ideia que o Supremo passa a trabalhar? O Supremo ele vai preservar os aspectos centrais da ação penal 937. Leia-se, contemporaneidade e pertinência temática, como já disse várias vezes. Só que agora, a nova interpretação, ela busca o quê? Estabilizar o foro, exatamente para se evitar aquela fuga de foro que nós vimos. Ao mesmo tempo que se depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que invariavelmente produziam atraso, ineficiência e, no final das contas, a prescrição, que é aquilo que o acusado sempre buscar, pode ficar comigo, ao final do processo. Para a gente poder encerrar, algumas conclusões importantes. Primeiro, direito intertemporal. O Supremo fixou isso aí. Agora, vale para quê? Lembra a discussão sobre juízo natural? Para autores processuais penais que cuidam do juízo natural, essas mudanças deveriam valer somente para crimes futuros e não para crimes pretéritos. Professor Renato, foi essa a orientação do Supremo? Não. O Supremo entendeu, Renatão, que essa decisão terá efeitos imediatos. Eu coloquei no material de apoio aqui para vocês, ó.
Então, na própria decisão, tá, proferida no HC e no inquérito, o Supremo estabeleceu que essa nova regra, ela deve ter aplicação imediata e não apenas em relação a crimes futuros, ficando, como já vimos inclusive hoje, preservados os atos praticados pelo Supremo e demais juízes com base na jurisprudência anterior. Colegas, se o Supremo está dizendo então que essa nova regra ela deve ter aplicação imediata, qual nos parece ser a lógica? Não me interessa onde estiver o seu processo. Primeira instância, grau de apelação, tramitando recurso especial. Não. Se o crime foi praticado durante e em razão das funções de deputado federal, por exemplo, automaticamente este processo deverá ser encaminhado para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Legal? Então esse é o raciocínio, quer dizer, aplicação imediata. E na nossa humilde opinião, o Supremo até poderia ter dito isso, independentemente de como estiver tramitando o processo. Leia-se. Será que ainda está num juízo de primeira instância? Será que está em grau recursal? Porque lá atrás isso já foi aplicado. Se você pesquisar na jurisprudência do Supremo, e eu sugiro a leitura aqui do manual para vocês, lá atrás, quando se trabalhou com a regra da atualidade, o Supremo trouxe para si, inclusive, o julgamento de processos que estavam tramitando em grau de apelação. Na minha opinião, me parece ser a lógica que deve valer diante dessa conclusão. Observação de número 2. Competência do plenário e das turmas do Supremo para o processo de julgamento de autoridades dotadas de foro. Aqui, rapidamente, pessoal, só para gravar um vídeo bem completo para vocês, o examinador pode perguntar, doutor, tudo bem? Né? Esse exemplo que o professor deu do caso lá do deputado federal, inquérito 2013, que renunciou, vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pela turma ou vai ser julgado pelo plenário? Colegas, lembre-se que, à luz do regimento interno do Supremo, o plenário hoje foram várias alterações, a última, a emenda regimental 5923, lembre-se que o plenário hoje tem competência para julgar o presidente da República, o vice, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os ministros do Supremo e o procurador-geral da República. Então basta você fazer uma interpretação a contrário senso. Se não se trata de nenhuma dessas autoridades, a competência então será de quem? Da turma, primeira ou segunda. Tá aí na tela para vocês o artigo 9º, inciso 1º, alíneas L e M, que também foram aqui incluídas pela emenda regimental 59/23. Então, como disse há pouco, se trata de um deputado federal, a competência então será de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Pode ficar comigo, Renato. Que nos últimos anos, pessoal, vem buscando aprimorar o exercício dessa função. Se você olhar para a estrutura hoje do Supremo, você tem uma atuação muito importante de juízes convocados. São os chamados juízes instrutores. Porque essa competência, veja, vai crescer demais. Porque o Supremo vai trazer para si o julgamento de muitos feitos. Só que, obviamente, não é o ministro, não é o ministro Zanin, não é determinado ministro que vai fazer o interrogatório e que vai colher a oitiva de testemunhas. Hoje você tem o quê? Magistrados que são convocados, então essa função é exercida por eles. Para a gente poder finalizar, professor, observação de número 3. Mas e se o crime tiver sido cometido após o exercício funcional? Acho que não preciso nem responder, né, pessoal? A própria tese fixada no habeas corpus 232, pode voltar comigo, Renato? 627, ela diz que o crime deve ter sido cometido o quê? Durante o exercício do cargo e em razão das funções. Meu amigo, se você já não está mais no cargo, se você não está mais no exercício funcional e pratica um delito, é óbvio que você não terá direito a foro. Então, se eu me aposentei e semana que vem eu pratico um crime qualquer, serei julgado o quê? Por um juiz de primeira instância. Sobre o assunto, eu trago aí para vocês, primeiro, a súmula 451 do Supremo, bem antiga, né, mas que já dizia isso.
A competência por prerrogativa de função, ela não se estende ao crime cometido após a cessação do exercício funcional, e há também uma tese de repercussão geral fixada no tema 453, segundo a qual o foro por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. Então, se você se aposentou e vier a praticar um delito na sequência, você não terá direito ao foro por prerrogativa. Pode voltar comigo, Renatão, de função. Colegas, queria só olhar. Finalizamos, então, em cerca de mais de 1 hora, né, Renatão? 1h16. 1h16 minutos a exposição da conclusão fixada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 11 de março. Sugiro que vocês façam a leitura do nosso manual de processo penal. Renatão depois vai colocar aí na tela para vocês, né, o site da editora Juspódio, onde você tem todas as edições 2025, nosso manual de processo penal, nosso manual de legislação criminal especial, nosso manual de jurisprudência, manual de execução e o nosso Código de Processo Penal comentado. Pessoal, gostaram do vídeo? Não gostaram? A sua crítica, ela é muito bem-vinda. Já são muitos anos dando aula, né? Agora no ano de... Nossa, até assusta, né? Difícil dizer isso. Mas agora em 2025, eu comecei a dar aula de Direito no ano de 2002. Recém-aprovado como defensor público federal lá em Manaus. Então já se vão 23 anos. E nesses 23 anos de docência jurídica, porque antes eu era professor de inglês, eu já estou quase aposentando, porque eu já tinha 7 anos como professor de inglês, né? Então nesses 30 anos de docência, eu sempre pedi ao aluno para me dar o feedback. Porque se a gente continua preparando aulas, né, penso eu, de qualidade, com muito conteúdo, a nossa preocupação é você. Gostou da aula? Não gostou da aula, professor? Não gostei? Manda para a gente seu feedback, porque é a sua crítica que nos faz melhorar como professor. Eu espero, humildemente, que vocês tenham gostado e que esse conteúdo seja útil para vocês. Maravilha? Agradeço ao Renatão pelo excelente trabalho de gravação. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima atualização legislativa e jurisprudencial. Tchau!